Boa noite, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. O crescimento dos municípios exponencialmente gera muitos gargalos, entre eles saúde, educação, segurança, mobilidade e infraestrutura. O município de Goiânia não é diferente. O município desenvolvido, criado em 1933, cresceu muito e alguns problemas vieram. Dentre eles, o sucateamento, se assim puder dizer, do centro de Goiânia. Hoje nós vamos falar sobre a gestão municipal de Goiânia e para bater esse papo, convidamos aqui a vereadora por Goiânia, Sabrina Garcês. Vereadora, muito obrigado pela sua presença. Que isso, eu que agradeço. Com uma apresentação dessa de Goiânia, fiquei orgulhosa, viu? Maravilhosa. É um prazer estar aqui para a gente falar de Goiânia, falar desse projeto que é tão importante e falar de política, né? Muito obrigado, agradeço a senhora pela referência aqui da apresentação, fazer uma introdução para a gente poder entrar no tema e quem nos assiste entender um pouquinho do que a gente já pode debater sobre Goiânia, né? Nosso bate-papo vai fluindo, tenho algumas perguntas já a fazer, mas eu quero outras que vão se desenvolver durante a nossa conversa. Mas para quem ainda não conhece a senhora, vereadora, eu vou apresentar um pouquinho do seu currículo. Vereadora por Goiânia, reeleita em 2020 pelo PSD, com 5.891 votos. A senhora foi eleita em 2016 pela primeira vez, né? Sim. Com 7.233 votos. Hoje é presidente municipal do Republicanos, advogada e especialista em direito constitucional e administrativo. Exatamente. Então, um bom currículo para poder representar a população, viu? E o processo legislativo, né, Rui? A minha formação me ampliou demais a visão e estar ali na Câmara é um aprendizado diário, né? Tanto do direito quanto da vida. Já iniciei falando sobre, inclusive, de repente, assim, o esquecimento do centro de Goiânia, não sei se o sucateamento seria a palavra adequada, mas assim, o esquecimento que é algo que já vem de alguns anos, ou devido a todo o desenvolvimento que Goiânia foi tendo hoje com quase 1,5 milhão de habitantes, e que é algo que não partiu da atual gestão, isso é notório, a gestão de 3 anos do prefeito Rogério Cruz. Mas em resumo, dessa gestão do Rogério Cruz, qual é o seu ponto de vista? Que avaliação a senhora faz da gestão que o Rogério tem apresentado para o município de Goiânia? Rui, o prefeito Rogério, ele pega uma administração, infelizmente em decorrência do falecimento do Maguito, que era uma pessoa que já tinha uma experiência administrativa fantástica, um político renomado, e o prefeito Rogério, ele assume essa gestão com muita coragem, passa logo no início por um problema político que foi o esvaziamento da prefeitura por parte do MDB, que já estava na prefeitura há vários anos. Então, assim, o prefeito Íris, ele voltou para a prefeitura em 2004, então, desde 2005 você tem uma alternância, mas o grupo de gestão da prefeitura basicamente permaneceu o mesmo. E eu estou falando do segundo escalão, do terceiro escalão, que é quem faz girar e rodar essa máquina pública. Então, houve um esvaziamento, houve uma crise política que, infelizmente, atingiu parte da administração pública, parte dos serviços públicos, mas o prefeito Rogério Cruz, ele tem feito uma gestão eficaz em alguns pontos e outros que precisa melhorar, como, por exemplo, da limpeza urbana. É fato que a Comurg, administrativamente, hoje ele é um problema para Goiânia. Os servidores da Comurg, os trabalhadores, eles precisam ser cuidados. Nós precisamos de proteger e de dar garantias para esses trabalhadores, mas a gestão da Comurg, historicamente, é uma gestão problemática. O prefeito Rogério Cruz tem enfrentado esse problema com muito desgaste. Acredito que esse problema histórico do BRT também é um problema que o prefeito Rogério Cruz herdou e que, é o que tudo indica, vai conseguir entregar essa obra para a Prefeitura de Goiânia, uma obra que já fez aniversário aí de 10 anos, né? Uma década de problemas. E o prefeito, ele tem conseguido levar algumas obras importantes, principalmente para as periferias. Apoiou também muito a parte social. Eu ajudei a conceber o programa Renda Mais Mulher,
que foi um grande programa de transferência de renda logo no pós-pandemia, com mais de 20 mil mulheres atendidas para garantir sua renda mínima. Então eu vejo a gestão do prefeito Rogério como uma gestão que está buscando e resolvendo problemas históricos de Goiânia, como esse projeto do Centraliza, que eu quero falar mais sobre ele, mas que tem alguns gargalos que precisam ser resolvidos. E entendo também que a gestão do prefeito Rogério Cruz comunicou mal até agora. O prefeito Rogério Cruz, ele, por exemplo, obras de saneamento, de escoamento, foram milhões investidos e que ninguém sabe disso, porque está embaixo da terra, mas que é para melhorar a questão dos alagamentos em Goiânia. Então, existem ações que o prefeito Rogério Cruz tomou, que não são ações visíveis, como inclusive a digitalização, a informatização, na verdade, da máquina pública, com os processos ali na Secretaria de Planejamento, alvarás, licenças. Então, às vezes, isso não fica tão perceptível aos olhos da população como um todo. Mas tivemos avanços. Precisamos melhorar muito em outros sentidos, mas eu entendo que tivemos avanços, principalmente para o desenvolvimento da cidade. Conseguimos aprovar um plano diretor arrojado, um código tributário que foi muito benéfico, principalmente para o desenvolvimento econômico da cidade, e que isso a gente vai começar a ter reflexo daqui 5, 10, 15 anos. Mas que se não fosse o prefeito Rogério Cruz, a cidade de Goiânia ela estava passando por um processo de se transformar em uma cidade dormitório, em que as pessoas só dormiam, mas iriam ter a sua vida econômica nas cidades ao redor de Goiânia. Inclusive muito em função da não industrialização da nossa cidade, da não geração de emprego aqui. Então, essa mudança dessa característica de Goiânia é em decorrência dessas alterações do plano diretor e do Código Tributário, que nós seremos surpreendidos de maneira positiva daqui a 5, 10 anos. A senhora trouxe muitos pontos nesse resumo, bastante pertinentes, outros os problemas conforme a limpeza urbana. Além do plano diretor, também teve a aprovação do Código de Posturas, né, que era de 1992 e foi aprovado nessa gestão. Então, são, de fato, legislações significativas para mudança a longo prazo e que não conseguem ser observadas. Mas, de repente, acredito que a senhora pode ter trazido o ponto principal desse defeito aí na gestão, que é a comunicação. Tivemos aqui, inclusive, entrevistando servidores efetivos para falar sobre o trabalho, a importância do servidor público, e a gente encontra, vem conversando com uns, com outros, entrevistando, servidores do município de Goiânia, que tiveram também aí direitos reconhecidos por essa gestão do prefeito Rogério Cruz, mas que são alguns servidores também que hoje não declaram apoio, né, e não votariam no prefeito. E assim, às vezes não sabe por dizer o porquê. Sim. Pode ser um erro de comunicação da pasta. Se a gente pega, quando o prefeito Rogério Cruz assume a administração, a database estava atrasada dos servidores, reequilíbrio de plano de carreira, quantos anos nós não tínhamos em Goiânia? Então, o prefeito Rogério Cruz, os agentes de saúde, por exemplo, que foi uma briga que eu encampei, um plano de carreira deles, a efetivação do piso nacional desses servidores. Então, o prefeito Rogério Cruz, para os servidores públicos, o prefeito ele sempre teve um diálogo permanente e conseguiu avançar e aprimorar várias carreiras aqui em Goiânia, várias carreiras. Algumas ainda precisam ser atendidas, mas a grande maioria das carreiras aqui do município tiveram uma melhora. E isso é da sensibilidade do gestor, que entende o servidor público como um parceiro de administração. E que nós tivemos uma gestão anterior, quando eu era vereadora, por exemplo, que não abria o diálogo com o servidor de maneira nenhuma. Tanto é que database atrasada, reequilíbrio, nem pensar. Então, o prefeito Rogério Cruz é um prefeito que sim, manteve o diálogo com o servidor. Eu tenho uma dificuldade, Rui, de entender aqueles políticos que acham que é um favor. Não, manter o diálogo com o servidor é uma obrigação. Mas a gente tem que entender que a maioria dos gestores públicos não mantém esse diálogo aberto. Então, é um ponto positivo para o prefeito Rogério Cruz entender, sim, a importância desses servidores e garantir o que é de direito deles. Essa outra questão, a nuance de que a gestão anterior não tinha esse diálogo, mas inclusive era um pouco mais populista. Isso. Com
a apresentação, inclusive, porque para quem não sabe, ele está nos assistindo que é de fora, a gestão anterior foi do Iris Rezende, né? Saudoso. Que tinha uma característica muito clara, por exemplo, de investimento em obras e infraestrutura. Eu falo, essa era a característica dele. Então, as pessoas que votavam no Iris não esperavam, por exemplo, um diálogo permanente com o servidor público. Escolheu o Iris justamente porque a característica dele era ser o tocador de obras, execução de obras, asfaltamento, viadutos. Então, são perfis diferentes de gestão. Certo. Quanto à limpeza urbana, a Comurg, que é a companhia de urbanização, ela há anos atrás absorveu essa limpeza urbana do município, né, que não competia a ela fazer, e veio tocando varrição manual. E agora, recente, isso no mês de abril, foi anunciado uma nova empresa para poder fazer a varrição, e isso é gradual. Salvo engano, se eu estiver errado, será executado apenas 50% do serviço, isso. E a Comurg depois, e assim vai crescendo. A senhora avalia que foi acertado esse projeto e que essa empresa conseguirá entregar o serviço de varrição, pois ainda até hoje há quem reclame que ainda tem lixo espalhado, mas porque não conhece do processo e não sabe que ele é gradual. Rui, sobre a empresa, sobre o consórcio, eu não vou te confessar que eu não tenho muito o que falar. Estou aguardando, analisando e avaliando o serviço que eles estão prestando. Independente de quem seja, nós precisamos garantir que o serviço seja bem executado. Agora, eu estava conversando esses dias com um amigo meu que é da Comurg, e aí eu estava falando para ele, eu falei, olha, a maioria absoluta dos trabalhadores da Comurg, se pudessem sair dessa parte da coleta, eles iriam querer sair, porque é um serviço muito desgastante fisicamente, ficar à noite no caminhão. Então, a coleta, a varrição e principalmente a coleta saindo do servidor diretamente da Comurg, eu acho um acerto, desde que esses servidores não sejam exonerados, não sejam prejudicados no seu salário. O que eu acho que tem que fazer? Primeiro, um plano de aposentadoria voluntária. Nós temos muitos trabalhadores na Comurg que, principalmente falando de uma mão de obra aí já da terceira idade, que não vão conseguir se reinserir no mercado de trabalho. E a gente precisa olhar isso. Mas esses servidores, se tivesse um plano de aposentadoria importante, com incentivos, ele conseguiria fazer essa transferência, né, ir para se aposentar. Segundo, que a prefeitura absorvesse servidores. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês passaram na 136, mas está toda florida. O canteiro está todo florido. Está lindo. Até mandei uma mensagem para o prefeito Rogério. Falei, prefeito, isso aqui tinha que estar em todas as avenidas de Goiânia. Mas veja bem, nós poderíamos, por exemplo, colocar esses servidores para cuidar das nossas praças. O que o goiano mais sente falta, e aí relembrando, a gestão do prefeito Newton Albernaz é da Goiânia florida, da Goiânia colorida. Então, se a gente tem essa mão de obra que já é capacitada, ela pode sim ser absorvida, e aí você tira esse servidor da Comurg desse trabalho pesado, cansativo, e passa ele, por exemplo, para dar manutenção nas praças. Quantas praças Goiânia tem? Eu tenho certeza que a gente conseguiria realocar todos esses servidores, ou a grande maioria deles, dentro desses espaços. Segundo, a quantidade de cargos comissionados precisa reduzir. O que nós precisamos cuidar são dos servidores efetivos. Esses terá a minha defesa. Agora, os cargos comissionados, aí a prefeitura tem que realmente enxugar a Comurg, de preferência acabar com os cargos comissionados na Comurg, deixar só os de confiança da administração mesmo e parar de cuidar da limpeza urbana, e para mim tem que fazer jardinagem, tem que ajudar nessa parte do embelezamento da cidade. Ótimo. Falando em embelezamento, voltando aqui à minha apresentação inicial, né, temos que falar do centro de Goiânia. Eu observei, eu trabalhei no centro de Goiânia em 2017, para trazer esse dado aqui, e eu consegui observar uma regressão do centro. O BRT ainda não estava passando, todas as lojas ali, praticamente todas, da Praça do Trabalhador até a Praça Cívica estava aberta, tinha um movimento muito grande, a Anhanguera era um movimento, era até difícil andar nas calçadas, você lembra, né? E eu vi isso, e foi a olho nu. A gente conseguiu ver... A gente ia acompanhando, né? esvaziamento, e de repente o centro de Goiânia se tornou
um deserto, né? Sim. Ainda tem algumas atividades, mas não tem mais aquele fervor. O que pode ter ocorrido, pela sua avaliação, que veio ao longo dos anos chegando a esse ponto? É fundamental que a gente observe as experiências de outras cidades, inclusive em outros países. O processo de precarização do centro ele não acontece só aqui. Se a gente for viajar para o exterior, você sempre vai ter o centro histórico e o novo centro, que é o novo centro comercial da cidade. Então esse processo do centro, ele não é de Goiânia, ele não é do Brasil, ele é mundial. E aí a gente tem que observar também com esses outros lugares o que foi feito para dar um impulso novamente para que esses centros ditos históricos voltem a ter uma atividade econômica forte. Falar que o centro de Goiânia está morto, eu acho que é muito fatal, porque existem sobreviventes ali que mantêm uma atividade econômica razoável no centro, mas que poderia ser muito maior, que já foi muito maior. Então esse projeto, o Centraliza, ele é um projeto que prevê muito mais do que só uma reforma, uma reorganização no centro, mas é a requalificação de maneira geral. A gente não está falando só sobre fachadas de prédios, mas a gente está falando de uma reocupação do aspecto cultural, do aspecto econômico, do aspecto de moradores. Então é um projeto amplo e a gente tem que lembrar que ele é um projeto de lei. Ele é o início de um processo. Partiu do Executivo, até porque traz muitas isenções. Então, uma isenção fiscal para impulsionar a atividade econômica e novas residências e novos residentes ali no centro. Então, você tem isenção de IPTU, tem isenção de ISS, tem isenção de taxas. Então, isso tudo está no bojo do projeto. Mas, além disso, é a previsão de mudar algumas características, resgatar algumas características históricas, garantindo uma emenda, inclusive, que a gente apresentou, que para mim é uma das emendas mais importantes, com todo respeito ao trabalho que todos fizeram até aqui, mas que é garantir o dinheiro, que é a TDC, para aquelas pessoas que têm patrimônio histórico de relevante valor histórico, que têm patrimônio tombado ou de relevante valor histórico, que hoje o ônus de cuidar desse bem é só do privado. E muitas vezes ele quer se desfazer daquele bem porque é moroso, é delicado. Então, às vezes, aquela pessoa não quer ter aquela dor de cabeça de manter aquele imóvel, por exemplo, com características históricas. Hoje, não. Se aprovado esse projeto, ele vai ter um dinheiro na mão. Para poder ajudar a cuidar Para poder ajudar a cuidar do patrimônio. E é um dinheiro considerável, quase o dinheiro no valor de uma venda. Olha que interessante. Então ele deixaria de pensar em desfazer do imóvel porque é dispendioso para ele, exato, é só oneroso. Ele passaria a ter um pequeno lucro com o imóvel. E com as isenções garantidas, ele pode alugar, pode reocupar aquele espaço e manter as características históricas dela. Para isso ele tem umas obrigações que estão previstas nesse projeto. Principalmente de manutenção do prédio. Com as características originais. E aí é apresentado um croquis, um desenho de como é o prédio e assim deve permanecer. Anualmente vai ter fiscalização, até porque quando a gente fala do centro parece muita coisa, mas existe uma delimitação inclusive de quarteirões e ruas que fazem parte desse projeto. Então a ideia também é você ter um comitê gestor específico do Centraliza, com a participação de praticamente todas as secretarias do município, para pensar em programas específicos de manutenção do Centraliza. Certo. Então, o acompanhamento e a fiscalização também desses imóveis que receberem essas isenções, esses incentivos, elas têm que ocorrer. A gente está gravando um episódio aqui falando sobre a arquitetura Art Deco em Goiânia, né? Que ela é um dos maiores acervos do mundo. E tem tanto prédios públicos quanto prédios privados. Então, é interessante esse ponto, essa emenda no projeto, para manter a manutenção da arquitetura Art Deco, que é cultural, em Goiânia, e que traz pessoas de fora para poder conhecer essa arquitetura. Isso pode virar um novo caminho, Rui, turístico. Goiânia tem uma capacidade enorme Goiânia já foi referência de grandes congressos de medicina, de congressos de negócios, e a gente perdeu isso com o tempo. E a ideia do Centraliza, veja bem, a gente tem, por exemplo, o Polo da 44. O que hoje o turista da 44 faz? Ele vem cedo, ou ele chega aqui à noite, dorme, acorda no outro dia, faz as compras dele e vai embora. Certo.
Mas se ele tiver uma oportunidade ou um acesso, por exemplo, nós vamos criar um roteiro para os compradores da 44. De manhã e à tarde ele vai ficar na 44 e à noite ele vai ter um roteiro específico ali no centro que é colado na 44. Então, amplia demais a nossa oportunidade de explorar o aspecto turístico da nossa cidade, inclusive com arte decor. Por que Goiânia não pode virar um roteiro internacional de visitação? Interessantíssimo. A pessoa não vai pensar nem em sair dali do centro, ela vai estar com uma estadia adequada, faz o comércio e aproveita todo o turismo que o município pode apresentar, inclusive ali na Praça do Trabalhador tem um museu. Exato. Tem muitas coisas, tem um grande hotel, tombado inclusive, né, pelo IFAM, que traz essas nuances. Hoje, nosso programa até é gravado, né? Hoje ocorreu a primeira votação do projeto Centraliza e foi aprovada na Câmara Municipal. Exatamente. Né? Com apenas um voto contrário. Esperamos que, até quando for ao programa, já tenha sido aprovado o segundo. Mas qual que os pontos principais, além desse do ITC, e que a senhora pontua que é o fundamental para que esse projeto avance e que vai trazer esse... Olha, além dessa questão da TDC para os imóveis tombados ou de relevante valor histórico, as isenções fiscais para novas atividades econômicas que já estão ali no centro, como, por exemplo, os sebos, mais isenção fiscal, diminuição de ISS para atividades turísticas, hotel, agências de turismo, para lojas de música. Então o Centraliza, ele pegou a característica do centro e conseguiu colocar as isenções fiscais em cima disso. Então vai ter uma diminuição de ISS para uma série de atividades, inclusive bares, restaurantes, para garantir a manutenção daquelas atividades econômicas, isenção fiscal de IPTU chegando até 18 anos de isenção para quem manter as suas fachadas, os prédios limpos, agradáveis, né, de olhar, enfim, com a manutenção em dia. Então essa isenção chega até 18 anos. E a questão cultural, eu acho importante, porque a gente precisa ter atividade cultural de novo, as pessoas precisam ocupar o centro também à noite, não só durante o dia. E as novas moradias. Eu, por exemplo, eu gostaria muito de morar no centro, até porque é próximo do meu trabalho. Mas todos os imóveis que eu busquei lá são imóveis de 150, 200 metros quadrados. Eu moro sozinha. Então a gente tem que entender que o formato da família brasileira mudou. Hoje, às vezes, é um casal com 2 filhos no máximo, ou jovens, principalmente, morando sozinho, ou recém-casado, só ele e o companheiro ou a companheira. Então, as novas formas de habitação, elas precisam ir para o centro, para que as novas famílias ocupem o centro. Porque se a gente for só ocupar os imóveis que já existem, por exemplo, para mim é uma característica que não dá. Como que uma pessoa sozinha vai morar no imóvel de 200 metros quadrados? Não fala nem da questão financeira do valor desse imóvel, até porque com a questão de IPTU, obviamente, Isso. Até a locação do imóvel ele pode ir mais barato. Mas é porque confortavelmente ele não seria. Exato. Então a gente tem que entender que a gente precisa levar essas novas habitações, e hoje com uma série de isenções de outorga para construção, isso vai levar também essas novas habitações para o centro. É observável também no centro de Goiânia, vereadora, que algumas das fachadas, principalmente de prédios de arquitetura Art Deco, elas ficam escondidas em meio de uma poluição visual, inclusive com fiação elétrica. O Centraliza traz alguma coisa nesse sentido? Legal. Sim, o Centraliza prevê de maneira paulatina a fiação subterrânea, a limpeza a prefeitura já tem feito isso em Goiânia e está focada ali no centro agora, que é a limpeza daqueles cabos que não tem mais serventia, que fica aquele tanto de cabo que enfeia a cidade. Então já está prevendo essa limpeza, a fiação subterrânea, a fachada original. Então o incentivo financeiro hoje, Rui, para o comerciante que quer manter sua fachada, ele é muito bom. Antes não era, então não compensava para o empreendedor que já tem tanta carga tributária, ele ter mais uma despesa. A gente entende isso, eu entendo isso.
Então, esses incentivos fiscais são, eu costumo dizer que são incentivos realmente que vão fazer com que o dono daquele imóvel tenha condições financeiras adequadas e confortáveis de ter uma fachada tirando essa poluição visual e mantendo a fachada original. Muito bom, muito bom. Esperamos, então, fielmente que esse projeto seja aprovado. Ansiosa para isso. E estamos em ano eleitoral, tudo pode ocorrer na eleição. Todos sabem que o prefeito Rogério Cruz ele é candidato à reeleição. Pré-candidato. Pré-candidato, exatamente. Ainda estamos em período pré-eleitoral, verdade. Pré-candidato. Tô de olho nisso. E tá certo. Tem que ter muito cuidado com isso, né? E que a gente não sabe o resultado do pleito, independente da vitória dele ou de outro, que esse projeto dê continuidade, né? Que traga-se esse resultado na ponta para que o goianiense tenha de volta o centro vivo, né? Trazendo até analogia essa situação de que o centro morreu, né? Então o centro vivo. Mas eu gostaria de conversar com a senhora sobre um outro projeto de lei que a senhora tem, que partiu aqui de Goiânia e pautou o Congresso Nacional, por meio de um projeto, inclusive, de um deputado federal goiano, né? Dr. Zacarias, que levou, que é sobre assistência psicológica no trabalho de parto, é isso? Exatamente. Como é que surgiu a ideia desse projeto de lei e como é que ele é na prática, vereadora? Olha, eu fiquei muito feliz com a confiança dessas psicólogas. Um pouco antes da pandemia, nós tínhamos começado um diálogo sobre a importância da assistência psicológica no parto. E aí no meio, aí veio a pandemia e aí nós fizemos uma audiência pública online, Rui. E aí eu consegui conversar com várias mulheres que tinham tido a experiência de estar no segundo, no terceiro filho, por exemplo, de terem tido o primeiro filho sem assistência psicológica e depois de terem o segundo ou terceiro filho com assistência psicológica. O quanto isso foi importante para essas mães, para essa família de maneira geral. A gente pode falar aqui da depressão pós-parto, da quantidade infinita de questões que podem acontecer durante o parto, por exemplo, como um feto, infelizmente, nascer morto. Então, isso mexe com a estrutura psicológica, não só da mulher, como da família. E você ter o acompanhamento de uma profissional adequada, capacitada, além de melhorar o ambiente da parturiente ali, mas melhora também as condições do bebê. Estava no congresso semana passada e a gente viu como o que passa naquela mulher durante a gestação, inclusive emocionalmente, pode afetar o feto. Então, se a gente dá uma tranquilidade para que essa mulher tenha uma gestação emocionalmente equilibrada, isso vai estar ajudando as nossas gerações futuras, porque existe repercussão, já comprovada cientificamente, repercussões inclusive de alimentação, que podem acontecer durante a gravidez e que podem prejudicar esse bebê e essa criança o resto da sua vida. Deixa eu até fazer uma correção, desculpa te cortando, vereadora. Na verdade, então não é uma assistência psicológica no parto, ela é um acompanhamento gestacional. Então, a nossa ideia é que tem inclusive o pré-natal, junto com a assistência e nesse momento. O que nós temos em Goiânia, Rui? Nós tínhamos algumas maternidades estavam impedindo essas profissionais de entrar, mesmo com autorização da mãe, com o pedido da família. Então, a primeira dor era garantir que essas profissionais tivessem acesso às salas de parto. Então, nós fizemos uma lei o que é um absurdo, mas nós precisamos fazer uma lei para garantir o acesso dessas profissionais ao parto. E hoje nós queremos evoluir, que é garantir que todo parto tem assistência psicológica, os privados e os públicos. Porque hoje essa rede, que chama Rede de Umbiguinho Umbigão, ela presta um serviço social e atende algumas mulheres de maneira gratuita. Mas o ideal é que o poder público ofereça esse serviço. Nós tivemos com o secretário de Saúde, que já garantiu para a gente o atendimento público no caso das crianças que nascerem mortas. Então, essa mãe aqui em Goiânia, que infelizmente passar por um processo de aborto espontâneo, ou que infelizmente o feto nascer morto, elas terão assistência gratuita bancada pelo município. E a ideia é a gente ampliar essa assistência, como eu disse no congresso semana passada, é garantir que no Brasil todos os partos possam contar com essa assistência emocional. Então,
a gestão de saúde do município de Goiânia, a unidade em que tiver uma mãe que sofreu uma situação dessa, ela já tem que encaminhar... Já tem que chamar o profissional para fazer o atendimento. E a lei federal aprovada, apresentada pelo o deputado Dr. Zacarias Calil, até para quem não conhece, o Dr. Zacarias, ele é aquele médico famoso pela separação dos gêmeos siameses, né? Sim, uma grande referência mundial. E ele apresentou, esse projeto foi sancionado. Ele é lei, a gente começou com um projeto aqui em Goiânia, nosso projeto foi aprovado. Depois, diversos municípios apresentaram esse projeto. E aí, essa rede Umbiguinho Umbigão procurou o Dr. Zacarias Calil apresentando o projeto de Goiânia. Ele foi muito solidário, apresentou no Congresso, já foi sancionado pelo presidente Lula e agora é regra nacional. Todas as salas de parto precisam receber aquele profissional, se for determinado pela mãe. Ah, ótimo. Então essa era a minha dúvida. Então o projeto ele permite o ingresso do profissional no parto. Ele não obriga a rede única de saúde a disponibilizar um profissional. Ainda não, porque aí mexeria na questão orçamentária de fazer concurso público e a gente entende que é uma progressão, é um avanço que a gente vai ter. Mas, e também não dá para obrigar, porque às vezes a mãe não quer o serviço, o trabalho. Certo. Então a ideia é a gente ter como disponibilidade uma espécie de plantão que a gente tem essas psicólogas aí nas maternidades do Brasil. Ainda nós não temos condições financeiras de poder garantir isso. Mas se aquela mãe tiver uma assistência psicológica, hoje a maternidade é obrigada a aceitar essa profissional e antes a maioria das maternidades não aceitava. Interessantíssimo, vereadora. Inclusive, eu vou fazer até um relato pessoal. Eu sou pai de 2 filhos e eu tô com um de 40 dias de vida. Ai, meu Deus! Parabéns! Obrigado. E o nosso primeiro bebê, a gente não teve nenhum acompanhamento. Foi só eu acompanhando a minha esposa, todos os dois foram partos normais, graças a Deus nasceram com muita saúde. Só que nesse segundo ela quis uma doula. E a gente conseguiu, colocamos. A segurança trazida por uma profissional da área para o trabalho de parto em si e tudo foi outra vida. Coisa, né? Não só para ela, mas até para mim como acompanhante. Olha aí, que testemunho importante. E estou falando da doula, estou falando de um acompanhamento psicológico diante do que acontece. Então, eu acredito que é um projeto que tem muita efetividade, sem embasamento nem estatístico disso, mas no embasamento do seu viver. Do meu viver, eu já a parabenizo pela apresentação do projeto e essa sensibilidade. Obrigada. Deixa eu dar um recadinho aqui para o nosso colega que nos assiste, que também é advogado. Você que tem um problema de comunicação com o seu cliente, que fica ligando, querendo saber, doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema. Ele comunica o seu cliente por meio de uma notificação. É o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online e conheça essa plataforma. Vereadora, estamos em ano eleitoral, não tem como a gente não falar de eleição. E até fazendo a correção de como eu falei anteriormente, a senhora é pré-candidata a vereadora. Vai ser correto para a reeleição? Corretamente. Obviamente pelo Partido Republicano, a qual a senhora está afiliada e é presidente. Como que a senhora avalia que está a chapa do Republicanos hoje para concorrer às eleições municipais? Rui, eu não tenho dúvidas que hoje a chapa do Republicanos é a chapa mais equilibrada e melhor montada. Nós temos como pré-candidatos, nós temos uma lista de 54 pré-candidatos. Nós temos uma lista com 26 mulheres como pré-candidatas e eu arrisco dizer que provavelmente nós teremos uma chapa paritária com metade mulher e metade homem, às vezes até mais mulheres do que homens, que a gente fez essa busca ativa de mulheres candidatas. E é uma chapa que conta com 3 vereadores eleitos, conta com alguns suplentes de vereadores hoje, com uma votação expressiva aí de 3 mil votos, 2 mil e poucos votos, e que nós temos a condição de fazer de 4 a 5 cadeiras. Com certeza 4 cadeiras eu não tenho dúvidas de que nós iremos fazer. A 5ª cadeira vai depender do desempenho da chapa. Mas como eu disse, é uma chapa equilibrada, é uma chapa que tem trabalhado na formação e na qualificação desses candidatos. Todos foram atendidos por uma assessoria específica de gerenciamento de campanha, já foram atendidos agora.
Todos vão começar um processo agora de auxílio da sua comunicação. Então o Partido Republicano é um partido que realmente quer formar líderes aqui em Goiânia, que quer formar novas lideranças políticas e lideranças políticas também para disputar eleições, para ganhar eleição, para ter mandato ou para ocupar espaços na administração pública, porque é um partido grande, é o 6º maior partido do país, é um partido que qualquer candidato a prefeito, por exemplo, quer ter o Republicanos na sua base, porque além do tempo de TV, além de ser um partido com nome, um partido que tem uma causa muito específica, mas é um partido hoje que conta com uma chapa de pré-candidatos muito equilibrada. Então, fiquei muito feliz, foi um trabalho feito a várias mãos. Aqui eu tive um apoio fundamental do vereador Isaías, do vereador Jefferson Abel, de vocês que nos ajudaram, que nos auxiliaram, e que por isso que é uma chapa que eu tenho certeza que é vitoriosa. Não é a chapa do Republicanos ou a chapa da presidente Sabrina, mas é a chapa da construção, é uma chapa do grupo que conseguiu entregar essa chapa que eu tirando a chapa do MDB, que por questões de votação nominal, eu acredito que vai ser a chapa que mais terá votos, mas a segunda chapa com mais votos e votos equilibrados, eu não tenho dúvidas que será o Republicano. Interessante. E temos candidatos que, obviamente, abrem mão de fundo partidário, tem outros que já dependem do fundo partidário para candidatar, inclusive até a candidatura feminina, que por vezes não tem apoio nenhum, principalmente financeiro. O Republicanos Municipal vai contar com um pouco de fundo para poder auxiliar esses candidatos? Com toda certeza. O fundo partidário ele é justamente, Rui, para impulsionar a política. E eu entendo que a nova política, antigamente, com o financiamento privado, a renovação era muito difícil, porque a estrutura financeira está na mão de grandes grupos políticos que já tinham seus pré-candidatos, já tinham seus candidatos, e investiam naqueles candidatos que já tinham compromissos prévios. Agora, com o fundo partidário, você democratizou o acesso ao financiamento da campanha. Então, na chapa do Republicanos, nós temos alguns critérios de distribuição de fundo eleitoral, mas garantindo que todos os candidatos tenham acesso a esse fundo eleitoral. É o que eu disse, o Republicanos ele quer ser o 3º maior partido do Brasil. Na próxima eleição de presidente de 2030, está no nosso programa partidário, nós queremos ter um candidato a presidente do Brasil. Então é um partido ambicioso, que tem, como eu te disse, tem um programa partidário muito forte, é um partido que se considera um partido de direita, de centro-direita, tem pautas extremamente importantes em relação às pautas conservadoras, então é um partido que veio para ficar no Brasil. Muito bom. O prefeito Rogério Cruz, falamos dele inicialmente, ele foi eleito pelo Partido Republicanos, né, vice da chapa do Maguito Vilela pelo MDB, mas aí na janela partidária ele saiu do Partido Republicanos e filiou-se ao Solidariedade. Como que está até esse momento, né, porque a política ainda muda muitas coisas, né, o trabalho do Republicanos contra o Rogério Cruz? Há um apoio institucional do partido à candidatura do prefeito Rogério Cruz, assim se ele lançar? O partido sempre esteve na base do prefeito Rogério, desde o início, até porque, como você disse, foi o partido que era a sigla do prefeito Rogério. O prefeito saiu do Republicanos no intuito de garantir mais algumas legendas para sua base de apoio, foi para a Solidariedade, que também é um partido grande no nosso país. É um partido que nacionalmente tem muita relação com o presidente Lula, e a ida do Rogério foi estratégica, porque com a candidatura a prefeito aqui, a preferência é do candidato a prefeito. Então, foi uma saída inteligente do prefeito Rogério Cruz. O prefeito Rogério Cruz conta com o apoio do Republicanos para sua reeleição. Essa já é uma decisão do grupo de Goiânia, do partido de Goiânia, dos pré-candidatos, dos vereadores atuais. Então, o prefeito Rogério Cruz contará com o apoio do Republicanos na sua eleição. Eu brinco que ele só não vai ter o Republicano se ele não quiser. Então está na mão do prefeito agora. Exatamente. Escolher os partidos que irão apoiar a tua candidatura, porque já tem aí inclusive o Republicanos e alguns outros que estão apostos para poder apoiá-lo, né? Esse foi o ponto de vista da vereadora. Nossa, mas passou tão rápido. Voa, né, vereadora? Voa.
um bate-papo muito propositivo, né, que a nossa ideia aqui é exatamente essa, é escutar o ponto de vista e subsidiar os nossos espectadores, né, os seus eleitores, com um pouco de informação sobre um tema, e às vezes a gente tem que restringir, porque é muito rápido, né? Mas eu agradeço demais a disponibilidade na sua agenda, que é bastante corrida ainda como presidente do partido, nesse período pré-eleitoral, de tirar esse tempinho para vir aqui nos dar um pouquinho de informação. Tá? Eu que agradeço, Rui. Obrigada. Foi um bate-papo excelente. Obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Política é muito criticado, né? Então, quando a gente tem um espaço como esse, um bate-papo para cima, é importante a gente poder falar do trabalho. E convido também a quem está nos assistindo para continuar acompanhando o trabalho através das redes sociais. Me siga no Instagram, @SabrinaGarcês. As mensagens eu que respondo, críticas, sugestões, pode mandar lá, que eu faço política 24 horas por dia. Estou à disposição sempre. Tá certo. Então, novamente, muitíssimo obrigado, viu, vereadora? Você, então, que nos assiste, siga o Boletim Goiás em todas as redes sociais. Também siga a nossa produtora parceira, @TC Multimídia, produzida aqui pelo nosso diretor, Lucimar. Lucimar, um abraço, meu amigo. Obrigado pela parceria de sempre. Para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. E deixa aqui no nosso comentário o seu ponto de vista sobre a gestão municipal de Goiânia. Curta, compartilhe esse vídeo. Mulheres são políticas, assim como muitos homens também são. Portanto, não confie no que elas dizem, mas em sim como elas agem. José Souza. Boa noite e até mais.